esse número de Euler, esse número que ele é tão importante que recebe uma letra só para ele, que esse é assim, chamado número de Euler. Escreve ele, Euler, meu pessoal normalmente fala Euler, que é um matemático alemão, a pronúncia seria essa. É um número tão importante no cálculo que ele recebe essa letra para a gente operar com ele, e é a base mais importante da função exponencial. E a gente vai ver também que da função logarítmica dentro do cálculo, essa base é 2,7 uns quebrados, que é um número irracional. De onde que sai esse número? Vou mostrar aqui uma relação com a matemática comercial para a gente ver se a gente entende como é que esse número surgiu, de onde que ele vem. Para isso, eu vou precisar que vocês lembrem de uma coisa lá da matemática comercial, que é os juros compostos. Não sei se vocês lembram disso. Juros compostos. É só para a gente fazer uma relação aqui para poder entender lá. Uma relação com a contabilidade aqui, para a gente poder entender de onde que surge esse número E. Vocês vão entender de onde ele vem. Juros compostos é aquela que se você pega um capital C, se você pega um capital C a uma taxa I por um tempo T, o montante que você vai ter que pagar, o tanto que você vai ter que pagar no final, pode ser calculado como o capital que você pegou, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a formulazinha dos juros compostos para você, que é juro em cima de juro, né? Se você pega um dinheiro emprestado a 1% ao mês e fica com dinheiro 3 meses, aí no primeiro mês você reajusta com aquele juro combinado. No segundo mês você reajusta não em cima do dinheiro inicial, mas do montante, já com os juros do primeiro mês. No terceiro mês você ajusta com o dinheiro já somado com os juros dos 2 primeiros meses, você aplica a mesma taxa nesse montante. E para você calcular de forma prática, você tem essa fórmula, que é o quanto você pegou emprestado, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, se o sujeito pegou lá, sei lá, 100 reais de capital a uma taxa de 12% ao ano, 12% ao ano, que é igual a 0,12, né? 12% é 12 dividido por 100, que é 0,12. E ficou com esse dinheiro um ano, o tanto que ele vai ter que pagar no final vai ser os 100 reais, 1 mais a taxa, que é 0,12, 12% é 12 dividido por 100, né? 12% é 12 dividido por 100, que é 0,12. Elevado ao tempo que ele ficou, que no caso é 1. Isso aqui vai dar, tá aparecendo aqui, tá? 112 reais. No final, o cara vai pagar 112 reais. 12 aqui é de juros calculado dessa forma. Em que teve um reajuste só, já que a taxa é 12% ao ano, na hora que ele foi pagar, ele reajustou uma vez só. Então, essa lembrança aqui dos juros compostos é importante para a gente entender de onde vem esse número E. De onde vem esse número de Euler, que é um número irracional, ou seja, é um número que tem infinitas casas depois da vírgula, que não segue um padrão, a gente não consegue transformar isso numa fração. É uma dízima não periódica. E de onde que ele vem? Então, vamos fazer a seguinte situação. O sujeito, vamos imaginar que a seguinte situação. O sujeito fez uma dívida, ele pegou um capital de 1 milhão emprestado, a uma taxa de 12% ao ano, ou seja, de 0,12, né? Aparecer lá no I, 12 dividido por 100, e ficou com esse dinheiro um ano. Quanto que ele vai pagar no fim? Ele vai pagar no fim o montante, vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,2, elevado ao tempo, que no caso o montante vai ser 1,12. E nesse caso aqui vai ser 1 milhão, 120 milhões de reais. O sujeito pegar 1 milhão a uma taxa de 12% ao ano e ficar com esse dinheiro um ano, no final desse ano ele vai ter que pagar 1 milhão 120, 1,12. Bom, e aqui aconteceu só um reajuste. Ele pegou 1 milhão, ficou com dinheiro. Na hora que chegou lá na hora de pagar, o cara calculou apenas aquele reajuste. Vamos supor que o cara tivesse feito o seguinte empréstimo. Que ele pegou esse mesmo 1 milhão, só que ao invés dele pagar uma taxa de 12% ao ano, só lá no final, ele vai reajustar a dívida 2 vezes, no meio um semestre e um semestre. Então ele pegou a taxa a 6% ao ano.
Então a taxa dele, como tem 2 semestres, ele vai reajustar semestralmente, então vai ser 12% dividido por 2, que vai dar 6% ao semestre. Ou que vai dar 0,06, 6% é isso. Só que ele vai reajustar duas vezes. Ele vai pegar 1 milhão, chega no meio da dívida, ele vai reajustar com essa taxa, aí vai ficar uma sominha a mais na dívida, né? Na hora que ele for calcular a segunda incidência desses 6%, já vai ser não em cima do milhão, vai ser do milhão e um quebradinho. Então vai aumentar um pouco a dívida, né? Porque vai fazer 2 cálculos. E vamos supor que ele fica também com ele 1 ano. A única diferença aqui é que ao invés de pegar uma taxa de 12% ao ano, o cara vai pegar de 6% ao semestre. Ou seja, vai ter 2 reajustes ao invés de um reajuste só. O montante que ele vai pagar, então, vai ser 1, que multiplica 1 mais 0,06 elevado a 2 semestres, né? Que é a quantidade de semestres que tem no ano. Isso vai dar, se a gente faz essa conta aqui, 1,1236. Ou seja, o cara vai pagar lá a dívida dele, vai ter 1.123.600. Então percebam que o fato de ter reajustado, apesar da taxa ser a mesma, 12%, aqui em vez de ser 12% ao ano, foi 6% ao semestre, que seria uma taxa de 12%, o cara vai pagar um pouco mais. Antes seria 1.120.000, aqui vai ser 1.123.600. Vamos supor que ao invés de reajustar essa dívida no meio da dívida, ele reajustasse mais vezes. Ele pegou esse capital de 1 milhão, e ele vai reajustar isso bimestralmente. Um ano tem 6 bimestres, né? Então ele vai reajustar isso a uma taxa de 2% ao bimestre. Ou seja, 0,02. Essa é a taxa. E vai ficar com esse dinheiro 1 ano. Mesma coisa. 1 ano. Aqui eu esqueci, 1 ano são 2 semestres, né? 2 semestres. Aqui 1 ano que vão ser 6 bimestres. 6 bimestres formam 1 ano. Então o montante que o cara vai pagar vai ser o capital, que é 1, que multiplica 1 mais 0,02. Só que agora ele vai reajustar isso 6 vezes. A cada 2 meses ele reajusta a dívida, soma um pouquinho dos juros, no próximo cálculo não está só no capital inicial. Você tem uma incidência de juros ainda a cada reajuste. Então vão ser 6 bimestres. Quando você faz esse cálculo, o montante que o cara vai pagar vai ser 1,126,16,242. Ou vai ser 1.126.162,42 Então percebam que o fato do sujeito ter reajustado a dívida 6 vezes ao longo desse ano, ao invés de só 2, fez aumentar a dívida. Então, ajustando uma vez só, ele pagou 120, depois 123, agora vai ser 26. O fato de ter reajustado mais vezes fez a dívida aumentar. Então vamos pensar, então o cara vai cobrar por mês, que é o normal, né, de se fazer reajuste de dívida mensalmente. Então o cara vai pagar 12%, só que vai ser 12 reajustes, que é o número de reajustes. Vai dar 1% ao mês. Ou seja, vai ficar igual a 0,01 de reajuste. E ele vai ficar com isso 1 ano, que são 12 meses. Então o montante vai ficar igual a 1, que multiplica 1 mais 0,01 elevado a 12. Então quando o cara vai lá pagar, deixa eu ver quanto deu, já calculei isso, tá aqui, vai ficar 1,126.82503, ou vai ficar 1.126.825,03. Então o cara vai pagar isso aqui, ó. Percebam que ficou maior, né? Antes era 126.162, que ficou 126.825. Então a dívida aumentou, pelo fato de ter reajustado 12 vezes ao invés de só de 6, ao invés de 2, ao invés de 1. Vamos pensar que esse cara... Deixa eu ver se dá pra fazer aqui no cantinho. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Ao invés dele reajustar a dívida mensalmente, ele resolve reajustar ela diariamente. Todo dia, no final do dia, ele reajusta a dívida. Durante 1 ano também. Então o cara vai pegar 1 milhão.
Ele vai ficar com uma taxa de 12% ao ano, que por dia vai ficar por 365. Isso aqui vai ficar mais ou menos 0,033% ao dia. Ou vai ficar 0,000, tem mais um zero, tinha um zero aqui, 33. Essa aqui que é a taxa. E ele vai ficar com isso um ano. O tempo é um ano, ou 365 dias, que é o ano comercial. Acho que é 360, 365. 365 dias. Vamos supor que ele reajusta isso. Dias. Então, o montante que o cara vai pagar vai ser 1 milhão, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,00033, elevado a 365. O que vocês acham que vão acontecer quando o cara for pagar a dívida no final? Todo fim de dia, o cara reajustava a dívida nessa pequena taxa aqui. Só que eram 365 reajustes, que sempre ia somando um pouquinho a cada dia no cálculo do próximo dia. Quando o cara calcula isso, vai ficar 1,127,98193. Ou o cara vai pagar lá 1.127.981,93. Então, observe o que foi acontecendo com essa dívida. À medida que eu fui fracionando os meus reajustes, fiz um reajuste só, fiz 2, fiz 6, fiz 12, fiz 365, o valor da dívida final foi só aumentando. Percebem isso? O valor pago foi só aumentando. Se ao invés de reajustar por dia, o cara reajustasse por hora. Ao invés de reajustar por hora, ele reajustasse por minuto. Ao invés de reajustar por minuto, a cada segundo ele reajustasse a dívida. Não sei quantos segundos tem no ano. Também que ele fizesse esse reajuste. Dá para você calcular e fazer com essa formulazinha do montante aqui, você calcula quanto ficaria a dívida se o cara reajustasse, né, fosse esse agiota que reajusta a dívida a cada segundo, quanto queria pagar. Intuitivamente, o que a gente percebe é o seguinte: se eu pegar um tempo cada vez menor, ao passo de eu pegar um tempo infinitamente pequeno de reajuste, a tendência é que essa dívida cresça indefinidamente. Ou seja, se eu pegar um tempo de reajuste, uma fração de tempo infinitamente pequena, a nossa intuição nos leva a crer que esse valor aqui vai ficar infinitamente grande na hora que o cara for pagar, por causa dos infinitos reajustes. Se você fizer infinitos reajustes, esse valor vai para infinito. E não é o que acontece. Quando você faz uma operação desse tipo, à medida que você vai diminuindo o seu tempo de reajuste, você vai fragmentando mais seu tempo, vai aumentando a quantidade de reajuste que você faz ao longo da sua dívida, isso acaba se estabilizando. E nesse caso aqui vai se estabilizar nesse valor aqui. Ele não ultrapassa isso. Por mais que você reajuste, o cara vai pagar lá 2.718.000 e por aí vai. Esse valor acaba parando ali. Por que isso acontece? Porque isso vai me dar um limite que a gente chama de limite fundamental exponencial. Perceba o que acontece. Eu tinha aqui um cálculo em que aqui era fixo, 1. Esse termo aqui está pequenininho, esse termo aqui era 1. Olha o que aconteceu quando eu fiz o segundo cálculo. Esse termo aqui reduziu, era 0,12, virou 0,06 e a potência aumentou. No terceiro cálculo, o número diminuiu, era 0,06, virou 0,02 e a potência aumentou mais. No quarto cálculo, cadê aqui? Esse númerozinho aqui diminuiu, ficou 0,01 e a potência foi para 12. No terceiro cálculo, esse número aqui ficou bem pequenininho, bem perto de zero, e a potência estava grande. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que eu tenho esse 1 mais algo que está indo para o zero, positivamente, né, 0,0 alguma coisa, elevado a algo que vai para mais infinito. Está saindo aqui, tá? Essa situação aqui está me levando àquela indeterminação que eu falei com vocês, que é 1 elevado a infinito. Não é que é 1 elevado a infinito. É algo indo para 1, porque vai ficar 1 mais um número cada vez mais pertinho de zero, vai ficando cada vez mais perto de 1, e aqui está crescendo indefinidamente, vai para mais infinito. Leva a essa indeterminação aqui. Nesse caso aqui, essa indeterminação, quanto maior você pega esse valor aqui de cima e mais perto de zero você pega esse aqui, mais perto desse número você consegue o seu resultado.
Por que é importante esse número? Por que ele aparece tanto no cálculo? Porque no mundo da contabilidade, das dívidas aqui, você pode combinar lá com o cara que você pegou emprestado a quantidade de reajuste que vai ter. Se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 6, se vai ser 12, se vai ser 365. Isso é algo que você pode combinar, um fenômeno humano. No entanto, se você tem fenômenos físicos que são modelados exponencialmente, você tem lá uma velocidade. Tem um objeto andando na velocidade em que a função é assim, em que a função do tempo, você tem um v de t em que a função do tempo é assim, não tem como você combinar um fenômeno qualquer, qual vai ser o reajuste da velocidade. Ela é um processo contínuo, dado em cada intervalo de tempo infinitamente pequeno. No mundo real, que não é o mundo da contabilidade, que é um mundo artificial, que a gente combina as coisas, os reajustes, digamos assim, para usar a metáfora aqui da dívida, os reajustes dos fenômenos, eles não vão se dar em pontos fixos, eles vão se dar sempre continuamente. Ou seja, a cada instante isso é reajustado. A cada instante o juros seria calculado, seria assim, a velocidade seria calculada, a temperatura de um objeto que está variando exponencialmente, ela é reajustada a cada instante infinitamente pequeno de tempo. E quando você modela os fenômenos físicos usando o cálculo e encontra uma função exponencial, a tendência é que essa base aqui seja esse número E, porque isso é um reajuste, é uma mudança, é uma transformação que acontece em cada instante de tempo. Por isso que ele aparece o tempo inteiro e é tão importante no cálculo que tem uma letra só para designar ele. E esse é o número de Euler, que descobriu esse número aqui que sempre aparece, por isso que a gente tem que saber ele, por isso que a gente vai operar muito com ele, sendo a base de uma função exponencial. Como é que a gente poderia escrever isso matematicamente? Então você tem 1 mais algo vai para zero, elevado a algo que vai para o infinito. A gente poderia escrever isso assim, um limite em que eu tenho 1 mais 1 sobre x, com esse x crescendo, ou seja, essa fração aqui fica cada vez mais perto de zero, elevado a algo que cresce indefinidamente, ou seja, elevado ao próprio x. Então é esse limite, 1 mais uma fraçãozinha que está indo para zero, quando o x vai para mais infinito, elevado a algo que vai para mais infinito. Isso aqui dá sempre esse número E, 2,7 uns quebrado. Então essa aqui é a definição do número E. E esse é o chamado limite fundamental exponencial.